Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas, todas que estão aí assistindo essa aula do curso. Uma satisfação muito grande estar aqui, né? Agradeço o convite aí da Raiz Popular. Eu sou Vitor Taveira, me apresento um pouco, né? Sou comunicador social de formação, jornalista de profissão e tenho mestrado também em estudos latino-americanos. Mas mais que um estudioso, eu sou um curioso realmente, né? Muito apaixonado pela América Latina, Nuestra América, Abya-Yala, ou como chamemos, né? E também atuante, assim, mais no âmbito cultural, né? Tanto com o Solo por Ti, que é um programa de rádio, e o Cineclube El Caracol, que se dedica aqui na minha terra, né, no Espírito Santo, à difusão de filmes latino-americanos, né? E nesse encontro, o convite é para falar de um lugar, um movimento que eu gosto muito, assim, realmente me encanta, acho fantástico, que é o Equador, né? E essa luta social que vem sendo travada, principalmente pelo movimento indígena, que vai ser o foco dessa nossa conversa aí, né? O Equador, todo mundo deve saber, é um país pequeno para os padrões latino-americanos, né? Está localizado entre o Peru e a Colômbia, e junto com o Chile é o único país sul-americano, né, que não tem fronteiras com o Brasil. Apesar, né, de ser um país pequenininho, ele tem uma diversidade muito grande. Se a gente for olhar, tanto geograficamente, tem a Amazônia, tem a região andina, tem o litoral do Pacífico, né? Tudo muito próximo. Ainda tem Galápagos, né, que é uma ilha, um conjunto de ilhas, um arquipélago, que também tem uma biodiversidade própria, tal, muito interessante também, né? Então, tudo isso realmente é um país bastante pequeno, mas com uma diversidade, não só essa diversidade natural, geográfica, que a gente falou aqui, mas também uma diversidade cultural, étnica muito grande. Existem 14 nacionalidades indígenas, 18 povos, né? Além dos povos afrodescendentes, brancos, mestiços e outros, né? A população do Equador está em mais ou menos 17 milhões de habitantes, sendo que a população indígena, o cálculo varia um pouco, né? Enfim, vai de 7% a 25%, depende um pouco do critério que é adotado para se reconhecer essa população indígena. Então, o Brasil, por exemplo, tem 0,5%, né? Então, assim, esse componente dos povos nacionais indígenas tem uma certa força, não é o país com maior quantidade, né, de indígenas no seu percentual, mas, como é o caso da Bolívia, que tem mais de 60%, mas realmente uma população expressiva em termos numéricos, mas também, como vamos falar hoje, em termos políticos, né? Então, podemos aí resgatar o histórico do Equador desde os tempos, na verdade, foi um país, Quito, né, a região ali foi muito importante dentro do Império Inca, inclusive o último Inca, Atahualpa, nasceu lá, né, em Quito, e também nesse processo de resistência, né, colonial, ao processo de invasão colonial, há obviamente, uma série de levantes e diferentes formas de resistência, mas não é muito nosso foco, né? Nosso foco é mais o contemporâneo nesse curso. Então, a gente vai começar, assim, chegando um pouquinho mais perto para cá, um ponto bem importante, né, para pensar o início de uma organização dos movimentos indígenas, é a criação da Federação Equatoriana del Índio, que é a FEI, que surge em 1944 e tem um vínculo muito próximo com o Partido Comunista Equatoriano. Aí eu vou destacar, aí para quem gosta de pesquisar um pouco também, né, quem são pessoas e personagens que constroem, né, esses movimentos de resistência, eu gosto muito disso, então vou trazer aqui, né, por exemplo, a Dolores Cacuongo e também a Trânsito Amaguanha. Então, a Mamá Dolores e a Mamá Trânsito. Como elas foram conhecidas, as duas viveram aí entre 90 e 100 anos, né? Embora a Dolores era mais velha, foi a primeira líder da FEI, né? A gente pode ver que nesse processo, nesse momento, né, há um avanço na implantação de escolas bilíngues, a partir dos anos 50, principalmente no Equador, avançando aí, né, na inclusão dos povos indígenas e no acesso à educação, que vai ser muito importante nesse processo educacional também, no processo político.
E as duas, né, a Trânsito Amaguã e a Dolores Cacongo, são conhecidas também na luta pelos direitos das mulheres, são consideradas meio como que pioneiras, né, do feminismo equatoriano. Nesse caso, há uma luta muito forte, né, pela questão da terra, da educação, mas é uma luta ainda muito vinculada às questões de classe, né, a proximidade com o Partido Comunista também, né. Essa luta indígena vai se reconfigurar com o tempo, né, vão surgir organizações de base a partir dos anos 70 e 80, principalmente, a FEI vai perder um pouco de força, e vai também acender esse discurso étnico, o discurso ecológico entrando mais fortemente, né? Por exemplo, a luta pela terra, que está muito vinculada, né, ao movimento camponês, o movimento indígena, principalmente, vai pensar a questão do território, né, que é uma amplitude maior. Não é só a terra, o acesso à terra, mas considerar toda a questão do território, do seu entorno, dos chamados recursos naturais, né, dos elementos naturais que compõem e que adquirem, inclusive, valor sagrado, né, dentro de certas cosmovisões, né, e também um momento em que vai começar já a ocorrer algumas articulações internacionais, né, em relação aos povos indígenas. Então, destacar, por exemplo, a formação do que vai ser chamado, não sei se é o termo apropriado, mas de uma elite indígena no Equador, aí um destaque grande para Otavalo, que é uma região comercial onde tem uma feira lindíssima, interessantíssima, considerada por alguns como a maior feira indígena do mundo. Então, em Otavalo há uma classe comerciante muito forte que vai ter um ascenso econômico, né, vai ter ingressos econômicos. Eu pergunto se é uma elite, porque não se compara, talvez, né, talvez não, com certeza, no valor econômico com essas elites ligadas questões transnacionais e tudo mais. Mas, enfim, elas vão ter um êxito comercial e vão a partir daí, se incluir, né, em processos educacionais, né, de formação de intelectuais e tal, que vão ajudar também a fazer esse diálogo, né, entre esse mundo ocidental, vamos dizer assim, e o conhecimento e o saber dos povos originários, nesse caso são povos Quichua, né, em Otavalo, mas assim, também vão se formar, né, intelectuais em várias etnias, que vai levar, inclusive, um processo que aí já é bem posterior da criação da Maltaiwasi, que é uma universidade, ou como ele chama, pluriversidade, né, onde centrado num saber decolonial mesmo, né, em repensar realmente, né, a epistemologia, para dizer assim, né, do pensamento acadêmico. Essa universidade, pluriversidade, ela é independente, ela não é estatal, ela tem o seu registro cancelado, né, durante o governo do Rafael Correa, e o movimento indígena reclama muito porque pedia uma avaliação diferenciada, uma avaliação da sua condição, né, plurinacional, da sua outra metodologia totalmente distinta, mas ela acaba meio que reprovada, né, porque ela vai se avaliar dentro dos cânones ali, ocidentais, vamos dizer assim. Enfim, mas é uma experiência que ainda está vigente e ela não pode, digamos, emitir o diploma, mas ela tem várias parcerias internacionais em que ela faz esses cursos de parceria e consegue, enfim, realizar uma série de ações. Então, muito interessante. A Maltaiwasi significa Casa do Saber, né? Vem do Quechua, do Quichua também. Então, voltando um pouquinho que a gente estava falando, né, desse surgimento de organizações de base, é só para a gente entender um pouco de como se constitui esse movimento hoje, né, no Equador, que é muito forte. E aí vamos falar um pouco das rebeliões recentes também, que é uma conexão aqui com as outras aulas e conversas que está rolando no curso, né. Essas organizações de base, elas vão se articulando, né, e vão ser fundadas organizações como a Equarunari, que é em 1972, é uma confederação de organizações andinas, e a Confeniai, que é de organizações amazônicas, que surge em 1980, e mais recentemente a CONAICE, dos povos indígenas do litoral equatoriano, né? Então, essas três
confederações vão formar uma outra confederação maior ainda, que é a CONAI, Confederação Nacional dos Povos Indígenas Equatorianos. A CONAI é um dos movimentos, considero eu, mais importantes, né, a nível latino-americano, aqui de Abya-Yala, em termos de organizações dos povos originários. E uma organização que tem uma estrutura muito interessante, muito sólida, uma construção, né, realmente de baixo para cima, uma construção de base muito forte. Tive a oportunidade, né, de estar lá no Equador várias vezes, visitar várias comunidades e organizações, e realmente é muito impressionante como o movimento indígena tem uma consistência, né, e um nível de organicidade muito forte, desde lá da base, desde as organizações de base. Então, a CONAI é uma organização chamada de quarto grau, né? Nós temos organizações comunitárias mesmo, né, das pequenas comunidades, aí temos as organizações que são dos cantones ou províncias, né, que são já uma união de várias comunidades, né, pelo município, pelo estado, dizendo assim nos termos, né, brasileiros. E aí a gente tem, né, esses grupos que formam esses de terceiro grau, que eu falei, que é uma andina, uma amazônica e uma litorânea, e a de quarto grau é a CONAI. Então, imagina o desafio de organizar tudo isso, né? E aí a CONAI, esse diálogo de uma organização nacional começa em 1980 e vai se fundar da CONAI em 1986, né? E também tem um elemento interessantíssimo, né, importante para a gente pensar o cenário equatoriano, inclusive hoje, que é a criação do Movimento de Unidade Nacional Plurinacional, Movimento de Unidade Plurinacional Pachacutic, que é um braço partidário eleitoral da CONAI. Vamos falar dele mais para frente, né? Alguns talvez já tenham ouvido falar no Pachacutic. Ele surge como uma estratégia política no momento de articulação e de ganho, acúmulo de força, né, desse movimento indígena nacional, que decide por essa estratégia. Não é um partido exclusivamente indígena, mas há uma força muito grande, há uma relação direta da CONAI com o Pachacutic. Então, assim, se eles se organizam em 86, eles vão se organizando, né, já nacionalmente, e as comunidades se articulando. Então, em 1990, tem um levante importantíssimo, em que ocorrem marchas nacionais, né, bloqueio de várias rodovias, ocupação de igrejas, enfim. E isso vai, como eles estão em vários lugares do país, né, espalhados, as comunidades, e sempre, né, com acesso a rodovias importantes, há uma paralisação muito forte, né, uma paralisação econômica, logística, que vai afetar, inclusive, principalmente a região dos Andes, onde está a capital Quito. Então, assim, isso é um levante que denuncia discriminações, demanda esse reconhecimento das nacionalidades indígenas, e também critica a concentração de terra, a falta de políticas para o campo. E isso é como um estalar, né, que surpreende o país, de alguma maneira, porque tudo estava sendo organizado na base. Quando isso instala, como o pessoal um pouco, né, tenta entender de onde veio esse movimento, essa força política do movimento indígena que estava se organizando para se colocar nacionalmente, né? E aí, nos anos 90, isso é muito importante também, porque vão vir outros levantes e outros protestos importantes, em que o movimento indígena adquire um protagonismo no momento justamente de descenso, né, do movimento tradicional, principalmente o movimento sindical, né? Cai a União Soviética, mudam as relações de trabalho, tem um processo de desindustrialização, né? Então, assim, o movimento indígena dos anos 90, não só no Equador, na Bolívia, também em Chiapas, né, no México, dá uma sacudida no momento que o neoliberalismo avança para dizer, opa, peraí, existe resistência, né? Estamos aqui e dizemos que não concordamos com isso, né? Então, assim, exerce esse papel importante. Em 94, no Equador, o levante chamado contra a lei da modernização agrária, que inclui uma série de reformas neoliberais que, né, mexem com a questão do campo e afetam diretamente os povos indígenas. Novamente, a CONAI, principalmente, mobiliza essas bases e consegue fazer um forte protesto nacional. Em 95, no ano seguinte, tem um referendo sobre privatizações no Equador, em que há uma derrota do governo, né, que queria avançar nas privatizações,
Então, a CONAI participa ativamente, e mais assim, articulada também com vários outros movimentos sociais do campo, da cidade. Então, é uma grande vitória como freio, né, nesse processo. E aí, nesse mesmo ano de 95, no final do ano, surge o Pachacutic, né, com essa força social que está crescendo do movimento indígena. E durante os anos 90 a gente tem um processo também, 90 até o início dos 2000, muito instável no Equador, né, com essas tentativas constantes de avanço, né, nesse modelo de privatizações, de retirada de direitos, e encontra uma forte resistência, né? E aí tem vários presidentes que não terminam seu mandato, caem, né? O Abdallah Bucaram é o primeiro, com vários casos de corrupção. Depois vem o Jamil Mawad, que é eleito em 98. Ele faz o processo de dolarização da economia equatoriana, congelamento de poupança, casos de corrupção. Então, tem várias mobilizações também. A CONAI, em 99 e 2000, enfim, vai levar a queda desse outro presidente, né? A CONAI, nesses dois casos, exerce uma força política muito forte. Em 2001, novas mobilizações contra os subsídios corte, né, do subsídio dos combustíveis, né? É uma questão muito forte que vai estar ligada a 2019, como nós vamos falar logo mais, né? Então, a CONAI novamente articulada com outros movimentos sociais, e traz um lema interessante, né, que é nada solo para los índios, né? Eles colocam que a luta deles não é só para eles, é uma luta que tem a ver, as conquistas são para todos os equatorianos, né? Para o povo equatoriano em geral, né? Para as classes populares, né? Obviamente, acho que nem precisa falar, mas assim, os povos indígenas no Equador, como toda a América Latina, estão nessa condição, né, de subalternidade, de maiores índices de pobreza, de empobrecimento, na verdade, né, de descaso das políticas públicas e de um impacto desses empreendimentos em seus territórios que vão tirando sua própria capacidade de sobrevivência no modo tradicional, né, e afetando diretamente a qualidade de vida e essa condição, né, de reprodução, de sua vida, de sua cultura. Então, assim, esse processo, né, de queda dos dois presidentes, de rebeliões populares, ele vai levar à eleição em 2002 do Lúcio Gutiérrez, que é um militar, né, ligado à esquerda, tem uma trajetória pré-eleitoral parecida com a do Hugo Chávez, né, na Venezuela, que ele aparece num momento de bastante turbulência social. Ele é um militar vindo aí da esquerda e aparece na cena nacional com um discurso bem feito, que consegue sintetizar o sentimento da população nesse momento, né, de descrédito em relação a essas políticas, de necessidade de mudança. Então, ele se candidata, ele recebe o apoio do movimento indígena, né, do Pachacutic, da CONAI, e aí ele se elege e ocupa ministérios importantes, lideranças muito importantes, tradicionais, dos povos indígenas equatorianos, no caso, a Nina Pacari, como ministra da Justiça. Depois ela vai ser a primeira mulher indígena na Corte Suprema, né, que seria o STF de lá, e o Luiz Macas, também, na agricultura. Então, assim, a força política é grande desse movimento, né, mas entra aí numa encruzilhada, né, porque o Lúcio Gutiérrez, assim, de eleito, ele vai para os Estados Unidos, faz umas conversas lá e volta já meio que com uma proposta de um governo neoliberal mesmo, né. Isso, obviamente, vai tensionar bastante, e o movimento indígena vai se retirar do governo, não sem ter sua imagem, né, de alguma maneira, arranhada por esse processo, né. Então, o Lúcio Gutiérrez também se complica aí, né, faz várias políticas rejeitadas pela população, né, um grande fiasco do seu governo, e ele cai também, mas essa derrubada já tem um protagonismo de movimentos urbanos, né, enfim, a partir de uma classe média progressista, inicialmente. Isso vai ganhando força e ele cai, né, não, já sem esse protagonismo anterior que o movimento indígena teve, né.
nisso, passa um tempo aí, né, as coisas vão, na verdade, toda essa crise política vai ganhar, vai dar lugar a um período de estabilidade a partir de 2007, né, quando é eleito o Rafael Correa pela Aliança País, um partido novo que é criado, né, ele é criado sem lançar deputados federais, na verdade, assembleístas, né, lá é unicameral, não tem Senado, com a proposta de uma reforma constituinte para transformar o país. O movimento indígena apoia o Luiz Marques como candidato em 2007, tem uma votação um pouco expressiva, e o Rafael Correa, que era um economista até então pouco conhecido, ele vai ser ministro, e como ministro ele tece algumas críticas, pede demissão do cargo, ministro da Economia, né? E acaba ganhando uma visibilidade, né? Aí, e vai ser eleito presidente, e vai dar início ao processo constitucional em 2007, que vai ser finalizado em 2008, no qual temos avanços muito interessantes, muito importantes, vamos falar mais adiante, nessa Constituição de 2008. Então, ele recebe também nesse processo constituinte não livre de algumas tensões, é importante falar, assim, né? Alguns vimos que não foi, poderia se avançar mais nessa Constituição, mas o resultado geral e os movimentos progressistas apoiam, há uma maioria progressista nesse processo constituinte, né, chamado uma constituinte exclusiva, e aí você tem um resultado que é bastante interessante para a gente pensar algumas questões. E em 2009, né, o Correa é candidato novamente à presidência, né, por causa do processo constituinte você tem outra eleição, e aí o movimento indígena apoia o Correa, mas isso dura bastante pouco tempo, né, tem uma ruptura logo em seguinte, uma série de tensões que vão se aprofundando ao longo do tempo, né, com esse desenvolver dos 10 anos do governo Correa, né, ele vai ficar de 2007 a 2017. E esses conflitos vão se dar por uma série de questões, né, principalmente o desenvolvimentismo, né, o modelo desenvolvimentista no qual a mineração, o petróleo, esse tipo de intervenção avança bastante sobre os territórios, principalmente os territórios indígenas, né, então há uma série de resistências a esse processo, uma série de críticas, e críticas, né, dos indígenas, do movimento indígena ao Correia, do Correia ao movimento indígena, críticas bem acentuadas que vão fazer a gente entender, né, vai fazer com que isso seja meio que irreconciliável nas eleições seguintes, né, que causa algum estranhamento no Brasil quando você ouve o que aconteceu, mas para quem está acompanhando a realidade equatoriana não chegou a ser uma surpresa, né, que não haja uma coalizão eleitoral entre as duas forças políticas, né, desse progressismo de esquerda, né, desenvolvimentista, e desse movimento indígena que também está no campo da esquerda, né. Importante dizer também que a CONAIE não é a única organização que representa os povos indígenas, né, embora seja a maior e mais importante politicamente, certamente. Existe, por exemplo, a FENOCIM, que é uma entidade intercultural, representa camponeses, indígenas e negros, né, do campo. A FEINE é uma federação de indígenas evangélicos, mas são organizações um pouco menores, né, que inclusive foram mais próximas, né, do governo Correa, né, tentaram construir aí, conquistar algumas coisas. É importante pensar também, eu acho que há bastante similaridade em termos mais gerais com o processo brasileiro, né, no qual o governo Correa trouxe avanços importantes, né, comparando a política que vinha sendo historicamente feita, né, assim como os governos do PT no Brasil permitiram realmente algumas melhorias, alguns processos de inclusão social e digamos, de melhorias materiais, né, estruturais, condições básicas para os povos mais pobres e, por tabela, para os povos indígenas, camponeses. Então, assim, por isso alguns setores, né, não são todos os setores do movimento indígena que são contra o correísmo, né, de alguma maneira, para dizer assim, né, os partidários do Correia, mas o movimento indígena, organizado a partir da CONAI e com um grande respaldo nacional nas comunidades, ele
exerce assim, um enfrentamento permanente por muitos anos, né, com o correísmo. O Rafael Correa deixa, depois de 10 anos, né, o governo, em 2017, e é eleito Lenin Moreno, que é o seu ex-vice-presidente, também da Aliança País, que é o partido, né, que eles criaram. E, porém, né, apesar dele ser o candidato para a continuação do processo da Revolução Cidadana, que é como eles chamam esse processo de transformação no Equador, o Lenin Moreno logo dá esse giro neoliberal, muda a orientação do governo. O Rafael Correa e seus apoiadores rompem, né, saem do partido, vão depois fundar um outro partido, e o Lenin começa a impor algumas políticas que geram respostas sociais, né? Então, tem um pacote de 13 propostas de corte neoliberal, que são frutos de um acordo que ele fez com o FMI, que vão gerar uma grande rebelião, na qual, novamente, os povos indígenas são fortes protagonistas. Foi em outubro de 2019, né, antes ainda da pandemia. O principal ponto aí é o fim do subsídio ao gás e gasolina, como a gente viu lá atrás, novamente, né, quer dizer, isso seria um aumento exponencial muito grande do gás e da gasolina, isso afetaria muito, né? Então, começa com os trabalhadores de táxi, de transporte urbano, fazer as primeiras paralisações, e o movimento indígena logo adere e dá uma maior força para esse processo. Obviamente, né, eles são do interior, tem que também escoar os seus produtos, principalmente a produção agrária, mas também outras coisas, né? E esse aumento seria muito complicado. Então, isso é o principal mote, mas por trás há uma série de propostas, né? São 13 propostas que desagradam bastante. Essa rebelião vai durar 10 dias, né? Até que os movimentos são chamados para uma mesa de diálogo com o governo, na qual a ONU faz uma mediação aí, a CONAI é a principal porta-voz desse processo. Foram dias muito duros, né, de várias mortes, foram dias de estado de sítio, estado de exceção decretados, né. Então, termina que o governo recua, né, é feita uma negociação aí, se revoga alguma dessas medidas, é chamado o Parlamento dos Povos, Organizações e Coletivos Sociais do Equador, também, né, onde a CONAI exerce um protagonismo também, uma grande importância, faz uma proposta para o governo, né, para além de negar essas propostas, ele coloca uma visão de país, de outras propostas para transformar o Equador. Então, daí que eu falo da grande capacidade também política e formulativa desse movimento indígena, sempre com diálogo, né, com outros setores sociais. Então, esse processo aí, em 2019, praticamente arruína a imagem do Lenin Moreno, que já era ruim, né, já estava ruim. Ele perde o apoio do correísmo e não ganha outros apoios, e a crise econômica se aprofunda, a crise política, e ele segue aí governando quase como um fantasma aí, e o impacto é tão grande que a Aliança País, que era o partido do Correa, que ele passa a comandar, o Correa sai, quase, né, expulso. Esse partido, que era a maioria do parlamento nas eleições, todas desde que aparece, né, a maioria, ou quase a maioria ali, ele acaba sem nenhum assembleísta, né, na eleição de 2021 agora. Ele fica simplesmente com zero, né? Zero. O movimento do Correa tem a maior bancada, e a Aliança País, que era o partido até então hegemônico, tem ninguém eleito. Então, o Lenin Moreno, logo em seguida, pede para sair do partido, o partido expulsa ele antes de sair, né? E está aí se reformulando em torno dessa ideia da Revolução Cidadã, de retomar, embora agora já sem o Correia, né? E essas eleições de 2021, acho que a maioria deve ter acompanhado aí, né, pela internet, bem surpreendente, bem interessante, né? O Arauz, que é o candidato, digamos, do correísmo, né, passa em primeiro lugar no primeiro turno, e aí você tem uma briga muito
parelha, muito pau a pau, né, assim, como a gente diz, e bastante surpreendente com a ascensão do Iaco Pérez, né, que é o Carlos Pérez, que havia sido presidente da entidade andina, né, um militante do movimento indígena. Ele foi deputado, foi também governador de Açuai, que é uma província. Ele apoiou presencialmente esse levante de 2019, esteve nas ruas com o povo, né? Então, ele mostrou essa força e ele surpreende e sai ali em segundo lugar e vai se conformando por um tempo esse segundo turno entre esquerda e esquerda, né? Duas forças de esquerda, enfim, que é uma coisa realmente raríssima de acontecer, né? Apesar da polarização entre eles mesmos, seria como, talvez, né, no Brasil, sei lá, o PT e o PSOL irem para o segundo turno, né? Então, assim, mas acontece que no final, né, vão entrando outros votos e tal, e no final há uma virada, e o Guilherme Lasso, que é um banqueiro de direita, ele ultrapassa o Iaco Pérez e termina em segundo lugar, vai para o segundo turno. Há uma polêmica, uma série de acusações de fraude de parte do Iaco Pérez, né? Denuncia fraudes do Lasso, que teria ganho, né, a eleição através de fraudes. Há algumas marchas, manifestações do movimento indígena em apoio à sua candidatura, mas isso acaba não tendo uma força política ou jurídica para evitar, né, reverter esse resultado, e o Iaco fica fora do segundo turno. E aí, o que acontece é algo, né, curioso, né, porque esse movimento indígena e o Iaco Pérez, pessoalmente, defendem o voto nulo no segundo turno, né? Como eu disse para os brasileiros, é bastante estranho, né, que se vá lavar as mãos nesse momento em que você tem um processo de extrema-direita neoliberal e um processo de uma centro-esquerda desenvolvimentista, né? Mas o anticorreísmo é uma força muito forte, né, no Equador, embora também haja o correísmo, né? Um apoio muito grande ao Correia, mas também uma resistência muito grande, e o movimento indígena acaba, né, ficando, não é nem neutro, ele defende o voto nulo, né, massivo. O presidente da CONAI, que é o Vargas, acaba subindo no palanque no final, né, ele estava em final de gestão na CONAI, e ele sobe no palanque a favor do Arauz, que é o candidato do Correa. Isso causa uma grande polêmica dentro do movimento indígena, enfim, mas aí ele acaba saindo logo, né, ele sabotou essa defesa aí, que foi escrita em atos, né, pelo movimento indígena em defesa do voto nulo. O resultado é que o Lasso, né, Guilherme Lasso, banqueiro, é o atual presidente, assumiu esse ano, está nos primeiros meses aí, né. Então, mas há uma série de modificações também muito interessantes. Só para falar uma coisa que eu esqueci, né? Além dessa manifestação de 2019, massiva, com participação da CONAI, do movimento indígena, há manifestações em maio de 2020, né? Alguns meses depois, né? Outubro de 2019 para maio de 2020, menos de um ano depois, contra a chamada Lei de Apoio Humanitário, ou seja, em meio à pandemia, o governo anuncia um pacote, vejam só, supostamente para apoiar os trabalhadores, né, que é um pacote que implica uma série de perdas de direitos trabalhistas, né, assim como a gente tem visto no Brasil, com a tal Carta Verde e Amarela. Quer dizer, você falar que flexibilizando esses direitos você vai gerar mais empregos e logo as pessoas vão ter empregos sem direitos, mas você acaba não tendo nenhuma nem outra coisa, né? Então, os movimentos sindicais, movimentos sociais protestam contra isso, a CONAI apoia, mas nesse caso já não coloca toda a força que colocou em 2019 nas ruas, justamente por conta da pandemia. Muitas lideranças são idosas, né? Então existe um apoio a essa luta, mas não se tem aquela mesma força que existiu em 2019. Mas, enfim, a importância da candidatura do Iaco Pérez, pelo Pachacutic, né, o Partido do Movimento Indígena,
E aí é interessante porque o Jaco Pérez logo em seguida vai sair do partido. A candidatura dele gerou polêmicas no movimento indígena, inclusive assim, do personalismo, de como ele conduziu a questão, enfim. Mas ele vai usar meio que uma desculpa, né, para sair, né, e diz que vai continuar a sua luta em defesa da água. Iaco significa água, né, o nome social que ele adota. Ele foi, inclusive, um cara que foi processado, foi criminalizado, foi preso durante o governo do Rafael Correa, pela sua luta, né, em defesa da lagoa, lá, né, em torno da região dele, que estava ameaçada pela mineração. Então, ele vem pelo Pachacuti, né, ele consegue ser governador, ganhar uma projeção maior, um cara muito carismático. E o Pachacuti, que é um partido que existe desde 95, como a gente viu, e ele tem uma força política muito grande. Quando você viaja no interior do Equador, você percebe isso, né? Os anúncios ainda, se estiver perto de um período eleitoral, você vê que o Pachacuti é muito forte, como eu disse, não é um partido exclusivamente indígena, mas o componente indígena é fundamental, é a grande força, né? Então, o resultado também dessa ascensão do Jaco Pérez, né, como é normal, uma candidatura majoritária visibiliza, né, as proporcionais, tende a levar votos, né? O Pachacuti elege a sua maior bancada na história, mas é um salto bem significativo, né? O partido vinha tendo 4, 5 deputados, chegou a ter 9 e tal, mas nesse ano de 2021, depois desse primeiro turno, né, quando é votado presidente e assembleístas, como eu falei, unicameral, o Pachacuti tem 27 deputados dos 137 do total. Fica atrás apenas da UNES, que é um novo partido do Rafael Correa, como eu falei. Então, é um crescimento exponencial que fica, né, aí como uma questão que, quer dizer, de 4 para 27, uma força política muito maior no âmbito institucional para esse movimento indígena. E aí, mais um fator que dá mais peso é a eleição da Guadalupe Llori como presidenta da Assembleia Nacional, né? Pachacuti hoje está na presidência do Congresso equatoriano. Isso vem de uma aliança anticorreísta, vamos dizer assim, né? Como o Partido do Correia tinha a maior bancada, mas não tinha a maioria parlamentar, há uma articulação em que essas outras forças opositoras ao correísmo, digamos, né, inclusive apoiadores do Lasso, do atual presidente, vão encontrar aí como uma saída, né, para deter isso, a eleição da Guadalupe Llori. Então, isso é o estupim da saída do Jaco Pérez, né? Ele vai falar que foi que o movimento, que o Pachacuti que fez uma aliança com a direita e que ele é contra isso, e o movimento indígena e o Pachacuti vão afirmar que não houve uma aliança, houve uma votação, um apoio nessa votação para colocar ela, mas que isso não implica nenhuma aliança programática e que eles são oposição ao governo, né, do Lasso. Então, assim, eu acredito que esse governo deve aprofundar, né, essa visão neoliberal, obviamente, tá colocado isso, né? Então, a gente pode esperar aí um momento de bastante mobilizações, né? Se é que a pandemia vai também, a gente vai conseguir avançar, né, em relação à vacinação, né? A gente espera que não tenha novas variantes, então a gente pode esperar que o caldeirão volte a ferver lá, né? Vamos ver, a CONAI já tem se posicionado e o Pachacuti tem se posicionado contra as medidas desse governo, contra essa visão, e temos também, obviamente, essa força, estou dizendo aqui, do correísmo, né, desse grupo da Revolução Cidadã, que também vai fazer oposição à esquerda desse governo do Lasso. É uma coisa que o curso, né, trouxe e propõe aí para a nossa reflexão, as inovações políticas e a renovação institucional que esses movimentos que nós estamos falando trazem, né? Então, eu trouxe, assim, 3 aspectos que eu acho muito importantes desse processo, aí não estou falando como resultado de 2009, mas um pouco anterior, de 2019, mas um pouco anterior, né? Falando aí do processo constituinte equatoriano,
em que, finalmente, a demanda que vem lá dos anos 90, da plurinacionalidade, uma demanda trazida pelo movimento indígena, ela é reconhecida no país, assim como é reconhecida na Bolívia, e agora no Chile, o processo constituinte, né, pelo que eu estou vendo, né, acompanhando mais à distância, acho que vai, né, tem uma aula sobre isso também aqui no curso, mas a plurinacionalidade também pode ser uma coisa que figure lá, né? Então é uma quebra, né, com essa ideia do Estado nacional colonial, né, de um povo, uma nação, uma homogeneização, né, dessa figura de quem é esse cidadão, né, são todos iguais. Não, ele coloca que há várias nações dentro desse mesmo país, né? Então, considerando todas as nações indígenas com suas práticas, suas crenças, suas diferenças, enfim, sua medicina, né? Acho que a plurinacionalidade constitucionalizada, ela implica que isso se repercuta em novas políticas também, né? Que considerem que esse Estado não é homogêneo, ele, inclusive sua construção histórica é fruta de um processo colonial e tudo mais, né? E que sejam criadas políticas para considerar essa plurinacionalidade, respeitar essas nações que convivem dentro do país. A outra, que acho interessantíssima, né, é o Sumak Kawsay, que, como eles dizem no Quechua, tem outras denominações aí em cada língua, em cada país, esse entendimento diverso e plural, mas assim que tem algumas origens em comum, que é o que a gente vem chamando no Brasil de bem viver, né? Sumacamanha também, do Aymara, né? Que está na Constituição da Bolívia, embora na Constituição do Equador, o Sumak Kawsay, o bem viver, o viver bem, ele tem um papel mais importante, digamos, dentro da Constituição, segundo eu tenho visto os analistas de direito, né, que não é minha especialidade, mas eu estudei um pouco, né, dessa questão no meu mestrado. Então, assim, na Constituição equatoriana tem o regime do bem viver, né, um regime no qual estão englobadas as várias garantias, né, as garantias sociais e ambientais, e um regime de desenvolvimento que está submetido à garantia desse bem viver. Então, é uma quebra um pouco com as constituições liberais, como é o caso da Constituição de 98 no Equador, que é a Constituição anterior de 2008, né? Então, assim, você tem na América Latina, principalmente meados dos anos 80, meados dos anos 90, no fim das ditaduras, novos processos constituintes, no qual fica essa ambiguidade, né? Você avança no reconhecimento de alguns direitos sociais, de algumas questões de diversidade, enfim. Por outro lado, você abre a porta para o caminho de uma economia liberal. E esse processo da economia liberal acaba, de uma maneira, sabotando esses direitos. É uma contradição, né? E, no caso do Equador, a nível constitucional, isso é mais bem amarrado, né? Você cria uma outra ideia, né? Pensando nessa garantia do bem viver. E aí esses teóricos do bem viver, né? Como é o caso do Alberto Acosta, que foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte do Equador, que termina na Constituição de 2008, ele, por exemplo, é um cara que rompe até no final da Constituinte, ele se demite, porque ele achava que precisava de mais tempo, né? Mas, enfim, ele coloca que o bem viver, né, que não é um conceito estático, como eu falei, ele parte do entendimento de vários povos e nações, ele não é uma proposta de desenvolvimento alternativo, como é o desenvolvimento humano, desenvolvimento etnodesenvolvimento, desenvolvimento, né, com preocupações aí socioambientais. Ele propõe ser uma alternativa ao desenvolvimento, né, ao modelo de desenvolvimento, à ideologia de desenvolvimento, de progresso que permeia muito, né, o nosso século XX, né, de pensar que a gente pode sair do subdesenvolvimento, escalar certos degraus e chegar ao desenvolvimento, né? Esse modelo de desenvolvimento, inclusive, é insustentável para a vida do planeta, né? Se todos consumissem como um americano, como a gente fala, né, não seria viável, né? O planeta não tem condições de aguentar. Então, assim, é um giro também nessa ideia, né? A ideia de descolonizar mesmo essa ideia de desenvolvimento e de pensar uma proposta a partir da periferia, né?
porque, ao contrário da maioria das ideias, né, socialistas, inclusive, que tem origem europeia, tem suas interpretações e novas, né, idealizações aqui nos outros continentes, digamos, né, o Sumac Calçai vem justamente, tem como base o pensamento indígena, ou seja, periférico dentro dessa periferia do capitalismo, que é a América Latina, né. Então, assim, o processo não acontece só no Equador, né, acho que é um acúmulo realmente do movimento indígena a nível latino-americano. O Equador tem essa importância muito grande. Mas um outro aspecto que está na Constituição, isso é pioneiro a nível mundial, né, são os direitos da natureza, né? A primeira Constituição do mundo a incluir a natureza como sujeita de direitos. É uma quebra também com paradigmas ocidentais, né, dentro do direito. Geralmente, as constituições pensam a natureza, a proteção da natureza, ela se justifica por ela ser importante para a vida dos seres humanos, para a saúde dos seres humanos, e não por ela própria, por ela ter direito de existir, né? Ela ter direito de se regenerar e ter respeitado seus ciclos. Então, isso rompe, né, com a ideia de que a natureza está a serviço da humanidade. Na verdade, o entendimento é de que os seres humanos fazem parte da natureza, são um dos elementos, e a sua forma de vida ela não pode impossibilitar e inviabilizar, né, a existência de outros seres, enfim, de um meio ambiente, enfim, sano, né, com reprodução da vida, com os ciclos garantidos. Então, assim, isso, ela é sujeita de direitos, então, ela pode, a reivindicação desse direito à natureza, como ela não pode reivindicar, né, pode ser feito por qualquer pessoa, comunidade, povo ou nacionalidade, né? Então, fica aí essa provocação interessante. E aí, só para já entrando na fase final, né, uma outra provocação, acho que o curso tem trazido, né, é pensar a relação disso com o Brasil e o nosso futuro político, né? O Equador enfrenta aí um governo neoliberal, né? Nós temos aqui um governo neoliberal e fascista, né? A gente sabe que é uma situação muito complicada, de um acirramento muito grande, uma radicalização, né, política, uma aposta pelo extermínio, mesmo pela política de morte. E a gente tem um momento político interessante com a APIB, né, Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, que é uma organização relativamente recente, né, como eu falei, o percentual de indígenas é muito menor, embora em algumas regiões seja bastante concentrado, né, em algumas regiões da Amazônia, principalmente, uma forte população indígena. A PIB tem se colocado nesse papel de articulação nacional, e agora, né, eu não sei qual a diferença de tempo que vai ter entre a produção desse vídeo e o momento que vocês vão estar assistindo, mas, assim, é um momento crucial, né, na luta dos povos indígenas, as grandes mobilizações que têm acontecido em Brasília. Então, assim, é muito interessante a experiência da CONAI, o nível organizativo, e perceber também e assistir a PIB crescendo e se articulando dessa forma, colocando essas questões, porque várias questões dessas que foram trazidas, certamente são questões que também estão colocadas no movimento indígena brasileiro, e certamente é um movimento que tem articulações a nível internacional. Então, assim, eles se retroalimentam, né, busca coisa de um, a experiência daqui também gera novas questões, né, novas inovações, inclusive, né, na política, na forma de fazer política, nas estratégias de mobilização desses movimentos. E acho que, além disso, né, a gente pensar também, né, para além do movimento indígena, pensar no nosso campo progressista, são questões que têm ganhado muita força, né, dentro do nosso movimento social brasileiro. Aí eu estou falando, por exemplo, da questão do bem viver, que aparece nos movimentos indígenas brasileiros, né? É uma construção que vem sendo feita em alguns movimentos camponeses. A gente observa a Marcha das Mulheres Negras, né? Colocou essa questão do bem viver já, vários movimentos progressistas de cunho religioso também vem trabalhando essa questão, isso tem aparecido nos discursos, nos estudos, né? E a questão do direito à natureza também é uma construção que vem sendo feita no Brasil, principalmente a partir de círculos acadêmicos, mas também os movimentos sociais.
pensando em estratégias, estudando e pensando em estratégias de incidir, inclusive juridicamente, né? Temos o caso, né, do Rio Doce, né, com esse crime terrível cometido pela Samarco, seus acionistas Vale e BHP, né? Há uma movimentação nesse sentido de lutar pelo direito do Rio Doce, né, de existir, de condenar esse crime, né, de reivindicar em nome do Rio, né, esse direito de existir, que seja aplicado um processo justo também para tentar, né, não só punir, mas também regenerar esse local tão importante no saber também espiritual, de valor espiritual muito grande, né, como o povo Krenak, os povos ribeirinhos que habitam ali. E outras experiências que estão sendo traçadas, estão sendo pensadas, né, inclusive a nível municipal, como o estadual, ou casos específicos, como pensar esse direito à natureza e como aplicá-lo, né, de certa maneira, como fazer todo esse giro. Então, assim, fica o convite, como eu falei, para acompanhar o Equador, falo com todo o carinho aí que eu tenho pelo país e pela luta do seu povo, realmente muito, muito valente, muito organizado, é um processo realmente muito interessante, acredito que voltarão a haver mobilizações, né? E é sempre bom a gente aprender, né? E também chamar para a gente ficar atento também às lutas dos povos originários, dos povos indígenas, comunidades tradicionais, povos quilombolas, né? Porque tem muitos saberes e muitas práticas que são sumamente interessantes, né? Para a gente pensar, digamos, na ideia de um pensamento de esquerda ressignificado, regenerado, incorporando outros elementos, né? Não precisa de abrir mão também do conhecimento ocidental, né? Eu acho que se apropriar dele e também buscar outras referências que possam nos trazer, e ao mesmo tempo ficar ligado nessas formas de organização, de busca, por exemplo, de consensos, de dirimir os conflitos de outra forma, né? De buscar consensuar de uma maneira maior, né? Enfim, uma série de questões, das formas de práticas, dos próprios acampamentos que têm acontecido, as formas de organização nos territórios, em rede, né, com a capacidade de mobilizar para grandes marchas. Acho que o movimento indígena brasileiro, nesse sentido, também tem nos dado uma aula, né, digamos, aos não indígenas ou aos outros movimentos, né, nessa capacidade de mobilização quando realmente seu direito está ameaçado ou como se quer conquistar outras coisas, né. Então, fica aí essa mensagem, espero que tenham gostado aí dessa conversa, fico aguardando aí, vou acompanhar também comentários que surgirem, e vamos trocando essa ideia e tecendo, né, essa rede e esses pensamentos, esse sente-pensamento, né, esse pensamento que veio do nosso sentimento de amor aos povos, à humanidade e também ao nosso planeta, à nossa diversidade social, política e cultural, né? Então, essa mensagem, agradeço de novo pela oportunidade, agradeço a todo mundo que está assistindo aí, e vou estar atento também aos demais aulas, sempre querendo aprender um pouquinho mais de nossa Abya Yala. Isso aí, até logo, nos vemos. Tchau.